Pode ser? Bom dia, meus irmãos. Nesse momento se inicia a EBD. Estamos estudando o livro de Esdras e convido os irmãos para orar durante alguns segundos para agradecermos ao Deus Criador de todas as coisas, o Deus que nos dá a saúde, a paz, a alegria, a felicidade, o ir e vir, o Deus que cuida de nós em todos os momentos de nossa vida. Então oremos. Bom Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de estarmos em Tua casa, Senhor, estudando um pouquinho sobre as coisas do céu. Palavra do Senhor que venha falar ao nosso coração, que ela possa surtir o efeito pelo qual vai ser enviada, possa descer aos nossos corações e nos modificar a cada dia, nos fazer pessoas melhores, servos do Senhor, sabe Deus, pessoas transformadas pelo Teu Espírito. Muito obrigado, fica conosco, assim nós te agradecemos, perdoa nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o livro de Esdras, ele foi escrito aí no ano de 450 até o ano 500 e alguma coisa. Dentro desse período, né, Esdras, Neemias, esses livros são contemporâneos e trabalhou justamente o momento do cativo do povo de Deus. O povo de Deus, ele foi levado a um cativeiro e ali ele sofreu durante esses anos. Mas, se voltarmos um pouquinho no tempo, lá em Jeremias, né, vamos descobrir o que Jeremias havia falado através do Senhor para o seu povo, para que, os advertindo eles, para tomarem cuidado, prestassem atenção no caminho ou na rota em que eles estavam seguindo, que infelizmente eles poderiam sofrer consequências. E Deus, pelas madrugadas, enviava os profetas, enviava os profetas para avisar ao povo da idolatria, do caminho em que eles estavam caminhando, o caminho que eles estavam traçando. E lá em Jeremias 29, porque diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei em todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, do 10 até o 14, comenta da palavra do Senhor, já sobre aquele momento difícil que eles iriam viver, que Deus iria trazer eles de novo. É o que nós estamos estudando agora em Esdras, lançando as bases, é o tema da nossa lição de hoje. Lançando as bases, e convido a vocês abrirem Esdras 3, de 8 a 13, que é o nosso texto base, Esdras 3, ou Esdras, 3, de 8 ao 13. São postos alicerces do templo, e no segundo ano da sua vinda, a casa
de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos, seus irmãos, Cadmei, seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem que faziam a obra na casa de Deus. E os filhos de Enadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo júbilo, com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Lançando as bases, Deus avisou em Jeremias, de capítulo 1 ao capítulo 14, fala sobre as advertências de Jeremias, de Deus ao povo: vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser presos, vocês vão sofrer as consequências, não adorem a ídolos, se voltem para mim, eu sou o Senhor. E o povo não se preocupou, festas, tudo uma normalidade. Vai chegar o momento, e eu vou cobrar. E aí foram levados cativos por 3 vezes, né? 2 vezes, depois sofreram também sanções do Egito e foram presos e sofreram a consequência de serem retirados à força da sua terra, levaram para uma cultura estranha como escravos, comendo a comida que outros deram para ele, bebendo a água que outros deram para ele, seus filhos como servos, sofreram, mas Deus fez uma promessa, que certamente o Senhor iria tirar eles daquele momento difícil em que eles se encontravam, quando vocês se voltarem para mim, diz o Senhor. Quando lançamos as bases, Deus envia recursos, né? Então o povo, ele saiu daquela terra. Vocês já imaginaram as grandes legiões romanas? E temos aí também os assírios, né? E tantos outros dominantes, Alexandre o Grande, e outros que tomaram, foram povos que subjugaram outros povos. Quando eles tomavam, eles dizimavam tudo, eles roubavam tudo que eles tinham, de ouro, de prata, do bom e do melhor, passava a ser daquele povo que subjugava o outro povo. Então, quando eles saíram de lá, né, eles estavam numa dificuldade, mas graças a Deus, né, Deus levantou Ciro, né, um homem que ele falou: Deus me deu nações. Deus me deu, aqui em Esdras, no início, Esdras 1, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, que hoje é o Irã. A Pérsia hoje é o Irã. Rei da Pérsia, que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, como nós acabamos de ler lá atrás. Despertou o Senhor o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, o Irã, o qual o fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ciro foi levantado por Deus para ajudar o povo do Senhor. Eu sempre falo nas EBDs, quando eu tenho uma oportunidade que Deus me dá, Israel, nunca se esqueçam disso, é o relógio de Deus. Quando virem as tropas reunirem-se e cercarem Israel, eis que está próximo o fim. Quando virem o domínio mundial, contra essa nação tão amada por Deus, está próximo o fim. Então devemos orar por Israel, independente do que vai acontecer, Deus está no controle, mas devemos amar a Israel, orar por aquele povo, para que Deus cada vez mais conduza e os abençoe. Então, nesse primeiro ano, a primeira sapata, a primeira colocação de pá nos fundamentos do templo, com toda a dificuldade, com o material que eles tiveram que providenciar de outros lugares, madeira, pedras, todo o material que foi trabalhado, quando eles deram a primeira pasada no chão, colocaram a primeira peça, Deus prometeu que daria os recursos necessários, porque Deus estava naquele negócio. Eles queriam tão somente agradecer, e eles choravam e sorriam e jubilavam, e se confundiam, o choro de alegria deles em saber que estavam voltando para a sua casa e estavam alegres e cultuar ao Senhor. Tão bom, né? Nada pode nos impedir, nada e nada, seja mais alto, seja mais longe, ou seja mais profundo, nada pode nos impedir de adorar a Deus. Jonas, no mais profundo das profundezas, dentro de um peixe, do ventre de um peixe, ele orou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Todos os reinos, todos os governos são subjugados ao Senhor. Por mais forte que seja uma pessoa, é o Senhor. De todos os reinos das trevas que existem por fora, no mundo, são subjugados ao Senhor, Deus da terra e Deus dos céus. Ciro reconheceu isso. Todos os reinos foram me dados pelo Senhor. O rei Ciro exigiu a restituição de todos os utensílios da casa de Deus. Olha que legal. Ouro, prata, que foram saqueados, ele devolve. Devolve tudo que a Babilônia havia saqueado, devolve tudo. Os exércitos de Ciro entraram por um rio à noite, e quando a cidade estava no Mene Mene Tekel Farsim, nós vimos lá em Daniel, se não falha a memória, foi tomada e aniquilada em uma noite. E o Senhor disse através do profeta: esta noite você morrerá. E assim aconteceu. Então, irmãos, quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados para o trabalho na casa. Primeiro instrumento, oração. Uma mãe orou para um filho
desaparecido por 18 anos. E ela pediu ao Senhor. Esse filho entrou nos níveis mais profundos da magia. Chegou a ser o 5º homem mais envolvido nessa área no Brasil. E fez muita coisa ruim, que desagradou ao Senhor. Desagradou até ao mais vil dos homens, talvez, pelo que ele fez. Foi preso, levou 8 estocadas nos lugares onde ele andou, preso, quase morreu, teve câncer, mas o Senhor tinha um projeto para a sua vida, porque a sua mãe estava orando por ele, 18 anos, orando pelo seu filho que desapareceu numa estação de trem aos 6 anos de idade. O menino fez uma brincadeira com a sua mãe e se escondeu dela, e ela se perdeu dele, entrou dentro do trem procurando, o trem foi embora, a 80 quilômetros do local onde ele estava. Nunca mais ela encontrou seu filho, mas ela tinha a certeza de Abraão, como Abraão já, Deus chama a existência, Romanos 4,17, as coisas que não existem. Abraão já amortecido, o ventre de Sara amortecido, eu ressuscitarei, eu tirei de ti, farei de ti uma grande nação. E fomos alcançados pela fé. E aquela senhora, pela fé que ela tinha no Deus em que ela servia, eu hei de ver meu filho. E o filho dela, quando saiu da cadeia, com câncer, quase morto, que era feiticeiro, conheceu Jesus, um pastor pregou para ele, ele foi convidado para um trabalho, e ali ele, no dia do culto, a mãe dele viu ele, que ela foi convidada, das igrejas foram convidadas, ela foi, e ela reconheceu o filho dela, que há 18 anos que não via. Então Deus, ele tem esse poder de trazer à existência as coisas que não existem. No segundo ponto, os protocolos das atividades. Nós temos atividades, e o primeiro ponto é orar. Temos que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, eu ouvirei, sararei a sua terra. O Brasil, o mundo está passando por momentos difíceis, guerras internas, política, combates desnecessários. Oração é o segredo, é a chave. A oração pelos nossos governantes, orai por aqueles que estão em iminência. Devemos nos ajoelhar todos os dias pela nossa família, pela proteção da guarda pessoal do Senhor, dos anjos do Senhor, e orar pelos que estão em iminência, pelo mal, pelos sacrifícios feitos dentro desses lugares de poder do governo, para que Deus nos abençoe, por esse mal que assola aí fora, entes, amigos, irmãos, mas que se foram, a esperança da eternidade que nós cremos, mas estamos em um corpo que sentimos, mas Deus nos conforta. O nosso Deus é um Deus real, não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus real, Ele é real. Eu chamo a existência as coisas que não existem. A reconstrução do altar não é fácil. Precisa de homens santos, homens que têm uma vida no altar e se pagam um preço. Tudo tem um preço. Uma roupa bonita tem um preço, um bom relógio tem um preço, um bom sapato tem um preço. Tudo tem um preço. E aqueles homens iam se dedicar na reconstrução.
E ali, oração. Foi o início de toda a vitória. Neemias, quando ele foi conversar com o rei, não foi o caso de Esdras, Neemias, que eles são contemporâneos, ele chegou na presença do rei, e eu falava com Deus, conversando com o rei. Sabe por quê? Ele era o homem que experimentava a bebida do rei, antes que o rei tomasse qualquer coisa para não se envenenar. Ele era de alta confiança. Se o rei olhasse para ele, notasse que ele estava triste, abatido, e se inquirisse ele, se ele aborrecesse o rei, Neemias morreria. Neemias era um homem que tinha uma boa situação dentro de onde ele trabalhava, né? Ele tinha com Artaxerxes, ele tinha uma condição legal, de recursos, ele não precisava se preocupar com a terra dele, ele tinha tudo, mas ele orou a Deus, conversando com o rei, e houve uma sequência. Ele foi em oculto na cidade, ver os muros quebrados, queimados, e começou a criar as estratégias, mas a primeira estratégia, a oração, para depois começar a continuidade da obra do Senhor. Nós temos aqui, tudo foi feito muito corretamente, até mesmo na construção de pedreiros, né, no convite, e de carpinteiros que iam fazer a obra. Aí vem a parte técnica, que Deus prepara, mas primeiro, a oração. Os levitas foram encarregados para supervisionar os trabalhadores. Os levitas eram aqueles que cuidavam da casa de Deus, né? A Bíblia diz que os justos julgarão a terra, e eles estavam sendo, os levitas que cuidavam da casa do Senhor, que se alimentavam dos dízimos da casa do Senhor, estavam no controle dali, e cuidando daquelas pessoas que iam trabalhar na obra pesada. Todos os protocolos deviam ser cumpridos por meio de uma liderança comprometida. Foi aqui, ele estava agindo em seu favor, Deus estava agindo em seu favor. Portanto, lançar os alicerces, declararem que o Senhor, Ele é bom, porque a sua bondade, ela dura para sempre. Eles tinham que ter isso em mente, que o Senhor daquela obra é Deus. O Senhor daquela obra era o Senhor. Nós vimos, ontem estava estudando as Escrituras ontem, e aquele demônio gadareno, a Bíblia diz que a cidade não podia expulsar, os homens, os servos do Senhor não poderiam expulsar aquele demônio. Correntes presas às mãos e aos pés eram quebradas, como se fossem linhas. Ninguém poderia chegar perto dele, era uma fortaleza, aquele homem de demônios. Até quando Jesus disse: estou no vosso meio. O Senhor olhou para ele e o repreendeu, expulsou, e aquele homem voltou à sua sã consciência. Poder, Deus tem poder, Jesus tem poder. Então todas as coisas são do Senhor e para o Senhor. 3, quando lançamos as bases, as lágrimas e tristezas são contidas pela alegria do recomeço. Quando a gente vai começar uma obra, né, um trabalho qualquer, cansativo, dá tristeza às vezes na gente, às vezes um sol quente, está numa dificuldade, mas quando você vê a obra desenvolvendo, ela se desenrolando, você começa a se alegrar, e mais ainda, eles sabendo que estavam fazendo tudo aquilo, como nós estamos fazendo, para o Deus que servimos, porque a igreja de Cristo, nós somos aqui fragmentados. Quando saímos da casa, a igreja do Senhor vai conosco, porque vamos na nossa casa, vamos falar para um vizinho, orar por um amigo, por um vizinho, por um ente querido, pelo enfermo. Nós somos a igreja do Senhor, precisamos continuar firmes, acreditando, Deus não perdeu o controle de nada,
Deus está no controle de tudo. Um fio de cabelo não cai de nossa cabeça sem que Deus não saiba. Todos estão contados. E nós precisamos lançar as bases. Para pensar e agir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O povo, quando retornou do sofrimento, do cativeiro, eles priorizaram. Não podemos mais voltar a fazer o que nós fazíamos. Nós temos que voltar para o Senhor, porque as suas muitas misericórdias podem nos alcançar. Israel, ele é pequenininho, mas hoje, nós vimos a poderosa mão de Deus com eles. Pertinho, a Síria do outro lado, que é a Pérsia, os desertos, é um lugar, deserto, o Iraque também. Só que em Israel, o deserto é reverdejante. Vocês têm que ver o deserto de Negev. Eu estava um dia estudando. Que lugar bonito de se olhar de cima. Verde. O que é isso? Por que eles conseguiram irrigar a areia do deserto e as outras nações não conseguiram? Promessas do Senhor. Nós fomos alcançados por Abraão, pela fé de Abraão. Eis, aqueles que se amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Deus nos alcançou. Problemas, doenças, muitas coisas nos acometem, mas somos do Senhor. Vivemos para o Senhor, mais alto, mais longe ou mais profundo. Somos dele, pertencemos a ele. Essa deve ser a nossa declaração diária, ao lançarmos as bases para qualquer coisa. Qualquer coisa. Somos do Senhor. Fomos comprados por alto sangue, e nenhuma fortaleza é tão forte quanto o Senhor. Finalizando, irmãos, Deus usa qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos e envia recursos necessários. Nunca nos esqueçamos disso. Deus usa qualquer pessoa. Usou Ciro, rei da Pérsia, que reconheceu um Criador para ajudar a salvar seu povo, tirar seu povo e voltar para a terra deles de novo. Deus requer de cada pessoa uma postura correta diante da execução de sua obra. É fácil? Eu, Cássio, olho para mim. Paulo dizia que dos mais imperfeitos que eu sou. Também. Quando eu venho assim, sou convidado para a EBD, eu olho para o Senhor e falo: Senhor, que a tua misericórdia me cubra todos os dias. Pequeno que sou. Eu me lembro de João Batista. Jesus, ele foi batizado por João Batista. E quando ele saiu para o início do seu ministério, ele tinha outros discípulos que estavam em volta dele que também batizavam. Então Jesus batizava mais do que João Batista, mesmo que Jesus não batizava tanto, mas eram seus discípulos. E aí, João Batista era o popstar da época. Ele foi o precursor do Senhor Jesus. Ele veio à frente. Popstar. Todo mundo: João Batista, João Batista, João Batista. Aí algo sopraram no ouvido dele: João Batista, lembra daquele homem que tu batizou há dias atrás no Jordão? Sim, eu lembro. Sim, eu lembro. Está batizando mais do que você. Como é que vai ficar? Vejam a grandeza de João Batista.
virou para ele, poderia dar continuidade naquela fofoca, naquelas coisas, né? Bater boca com, é verdade, estão certo, é isso mesmo, eu batizei ele. A resposta de João Batista foi essa: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Viram? O que importa é que Deus cada vez mais Ele cresça na nossa vida. Posição, status, poder. O que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, encerramos a nossa EBD nesta manhã. Obrigado pelos irmãos que estão presentes, aos meus irmãos e amigos nos seus lares, e vamos orar e agradecer ao Deus dos céus, que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece, em tempos tão difíceis, mas o Deus Consolador, eis que estou convosco, todos os dias. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por podermos falar um pouco sobre as coisas do céu, pela Tua palavra santa, tão preciosa, Senhor. Queremos lhe agradecer, porque Tu és o nosso Senhor. Perdoa nossos pecados, abençoe todos aqueles pelo qual a Tua palavra alcançou, que neste dia eles possam ter um encontro com o Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de todas as coisas. Pai, muito obrigado. Abençoe a minha nação, abençoe Israel, os povos que estão nesse momento sofrendo muito. Repreende, Senhor, do nosso país este mal que nos tem assolado, porque o Senhor é Deus e confiamos no Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.